Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para o nosso culto de escola bíblica. Amém, queridos? São todos bem-vindos. Deus vos abençoe. Nós estamos iniciando a nossa escola e eu quero saber de você como é que está a nossa recepção aí, onde você está. Me informe só se está me ouvindo bem. Amém? Porque nós já começamos a nossa escola e já queremos orar, mas eu quero saber se você está me ouvindo, como é que está a recepção aí. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus que eu já estou recebendo o retorno aqui. E você que já está comigo, é muito bem-vindo. Amém. E nós já vamos orar para pedir a bênção do Todo-Poderoso Jonas Bastos. Seja bem-vindo, pastor Wesley também. Vamos estar orando, pedindo as bênçãos de Deus para essa escola. Que você seja edificado e abençoado. Jonas, sentimos sua falta ontem lá no Jardim Cipramar.
Eu sei que agora você está um pouco distante, mas foi uma grande festa, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Eu estava com o pastor Givaldo e todo o grupo lá da Zona Sul, pastor Werner estava lá também, né? Foi uma bênção muito grande nós estarmos ali cultuando a Deus e vendo as maravilhas de Deus, que foi um céu na terra ali. Deus desceu com a graça sobre os participantes. Foi uma glória muito grande. Nós vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor para a nossa escola, amém? Pai Celeste, queremos te agradecer a noite de paz que nos concedestes. Estamos iniciando essa escola, Pai. Te peço abençoar o teu pequeno servo que vai ministrá-la. Também todos aqueles que estarão participando, ouvindo, Pai. Que as tuas mãos sejam sobre nós, me capacitando para ministrar e também capacitando os teus filhos para receber a tua palavra, Pai. Assim eu quero entregar nas tuas mãos esses momentos que vamos passar juntos. Sejam as tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Assim eu entrego em tuas mãos, agradecido pela noite de paz e pelo grande culto de ontem ali no Cipramar, quando a tua igreja comemorou 19 anos que está naquele endereço da sua sede própria, Pai. Muito obrigado. Assim oramos agradecidos, te pedindo abençoar também todos que vão estar conosco nessa escola. Abençoa cada um em particular. Se houver alguma necessitado, algum pedido de oração, já te peço que a tua resposta venha em socorro deles, Pai. É a oração que eu te faço em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, vamos já cantar o nosso hino de abertura da nossa escola, que está aqui no 545 do nosso cantor cristão. Amém? Deus abençoe a todos e sejam bem-vindos. Amém? Vamos, jovens alunos da escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Ó, vem, 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 se vem de escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Maria Helena, bem-vinda, irmã. Jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 se vem de escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Ó, vem, 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 se vem na escola comigo, de boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, irmãos? Louvado é o nome do Senhor. Hoje nós estaremos estudando, o nosso tema de hoje vai ser sobre perdidos e achados, como lemos lá no capítulo 15 de Lucas, do versículo 1 ao 32. Hoje nós vamos meditar apenas nos
versículos de 1 a 10, não é? Porque nós estaremos estudando hoje apenas, vamos falar sobre a ovelha perdida e sobre a dracma perdida. Mas antes de falar da ovelha perdida, eu ainda quero convidar vocês para nós ouvirmos um louvor com o nosso irmão Oséias de Paula, nosso velho conhecido, um cantor com uma bela experiência com Deus, ainda ativo, né? Que muitos dos nossos cantores já dormem no Senhor, né? Mas vamos lá, Oséias de Paula cantando 100 ovelhas. Oséias de Paula, Sem ovelhas. Vamos ver se ele nos brinda com este louvor, né? 100 ovelhas. Vamos ouvi-lo neste louvor e depois nós já vamos estar entrando no nosso assunto, nosso estudo de hoje. Amém? Sem ovelhas. Vamos cantar com o nosso cantor Oséias de Paula. Joab Silva, bem-vindo, querido. Noemi dos Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Cristo era o sem ovelhas que a mãe te cuidou. Porém, numa tarde, Josélia Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Este chorou às 99, deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-las foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. 100 ovelhas é o nosso primeiro assunto de hoje, no capítulo 15 de Lucas. Vamos terminar de ouvir o cantor. Esta mesma história ouve despedir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado suas feridas, suas tuas feridas, e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-las foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, logo em seus ombros e ao redil voltou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, e nós já estaremos entrando no nosso assunto. Osias e Elzira, sejam bem-vindos à nossa escola. Hoje o nosso tema é as 100 ovelhas, né? E também nós vamos falar sobre a dracma perdida. Nós estamos usando a revista da Georbe, essa revista, estamos também estudando na nossa classe aqui na sede, não é? E você que ainda não tem essa revista, entre em contato com o nosso escritório. Osmar Ramos de Almeida, bem-vindo, querido, Deus abençoa, amém?
Então, o nosso tema de hoje é esse, como estou lhes dizendo, né? Então, sessão, o nosso assunto nesse no próximo domingo, hoje vai ser a lição 23, na parte primeira desta lição, não é? E o título que nós demos para essa sessão é Sessão de Perdidos e Achados. A ovelha perdida, a dracma perdida, e no próximo domingo nós vamos falar sobre o filho perdido. Amém? Agora nós vamos estar comentando, fazendo uma pequena introdução, não é isso? Então, nosso texto básico está em Lucas 15, no assunto todo do 11 ao 32, mas hoje nós estaremos apenas meditando no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 10. Muito bem, vamos lá. Lucas 15, 1 a 10 é um trecho da Bíblia que conta duas parábolas de Jesus para explicar que Deus se alegra quando um pecador se arrepende. Amém? A ovelha perdida, né? Tá lá. Jesus conta a história de um homem que, ao perder uma de suas 100 ovelhas, o seu rebanho diminuiu para 99, não é? Ele deixa as 99 e vai procurá-la até encontrá-la. Quando a encontra, ele se alegra e a coloca nos ombros, voltando para casa e chamando os vizinhos e amigos para se regozijarem com ele. Jesus diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrependa do que para toda a igreja que já está servindo ao Senhor. Mas vamos começar lendo do versículo 1 ao 3, que dá a introdução. Vamos lá, Lucas 15, e nós começamos com o versículo de número 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele, Jesus, então, lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que a encontre? E achando-a, põe sobre os seus ombros, jubiloso, e chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E no 7, para fechar: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Veja que a missão da igreja é buscar aqueles que estão fora da igreja. Nós nos reunimos, como fazemos dominicalmente, e nos dias da semana que nós temos os cultos de doutrina, de oração, de estudo, enfim, não é? Então é importante ter em nossa mente que a missão principal da igreja é buscar aqueles que ainda não servem ao Senhor. Então vamos lá, mais do que procurar significados e símbolos da parábola, devemos nos focar na lição que Jesus quer nos ensinar. Quando Jesus dá ênfase à reação da mulher a achar aquela moeda de prata, ele nos deixa uma reflexão sobre o papel da igreja quando um pecador se arrepende. Deus se alegra quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados. E a igreja de Cristo deve se esforçar em resgatar o que está perdido e regozijar quando um pecador retorna aos braços do Pai. Aí nós vamos lembrar daquele versículo de Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Através daquela cena do cotidiano doméstico, Jesus resumiu como Deus se importa com o ser humano e o quão se alegra ao resgatá-lo. A parábola da dracma perdida aponta para a missão de Cristo, que é de resgatar o que estava ordenado à morte eterna. Quando uma pessoa é salva por Cristo, a alegria no céu,
Por este motivo também devemos nos alegrar por sabermos o sacrifício em que foi feito para que a humanidade fosse alcançada. Jesus, para nos resgatar, deixou sua glória, deixou aquele ambiente maravilhoso no céu, tornou-se um homem humano, sujeito a todas as dificuldades que o ser humano passa, para resgatá-los da sua maneira de viver e trazê-los para o seio do Criador de novo, né? Esta alegria não é para comemorar em secreto, pelo contrário, assim como a mulher que celebrou com as suas amigas, devemos celebrar em comunhão como igreja, quando alguém se converte e ficarmos alegres, a fé de todos ela é renovada. Então vamos ler o texto que trata da dracma perdida. Vamos lá, é o 8 do capítulo 15. Ou com mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, veja que o fechamento é o mesmo das 100 ovelhas. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, né? Jesus contou essas parábolas depois que os fariseus e os mestres da lei reclamaram sobre acolher os pecadores e comer com eles. O relato das 3 parábolas termina com a queixa do filho mais velho que traiu, não é, uma total falta de compreensão do coração amoroso do Pai, como os fariseus que não sabiam por que Jesus queria se associar aos pecadores. Então, aqui nós estamos fazendo uma introdução, não é? Para nós meditarmos que sempre quando lemos a Bíblia, são lições que Deus nos dá, para nós sabermos como vivermos a nossa vida cristã. Você foi salvo para servir, eu fui salvo para servir, e é servindo que nós vamos realizando a obra de Deus. Ainda continuando na introdução, o capítulo 15, 1 a 32 é a interpretação bíblica, não é? Cobradores de impostos e pecadores. As 3 parábolas do capítulo 15 explicam por que Jesus se associava aos grupos desprezados, enquanto os fariseus e mestres da lei não faziam isso. As parábolas nesse capítulo são encontradas apenas no livro de Lucas. Jesus disse algumas coisas que são tão difíceis e impossíveis que, se as lermos a parte de outras coisas que ele disse, podem desencorajar alguém a tentar segui-lo. Ele veio para nos trazer o presente inestimável da vida eterna, mas não nos forçará a isso. Ele abriu a porta, trouxe os ensinamentos, a igreja vai pelo mundo pregando o evangelho, mas sempre mostrando que ele está de braços abertos para receber aquele que abriu o coração, como ele mesmo disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com ele e ele vai cear comigo. A condição primária pela qual podemos receber a vida eterna é que a desejemos mais do que qualquer outra coisa e que o amemos mais do que qualquer outra coisa. Jesus requer o primeiro lugar em nossos corações. Se ele tem isso, sua misericórdia é infinita. Não é? Porque vivemos assediados de tantos convites e que tentam nos separar do Criador. Maria Aparecida está aí, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Então nós vamos começar a nossa aula, primeiro com a ovelha perdida, depois a moeda perdida, e os 2 filhos, que é o filho pródigo, vai ficar para a semana que vem. Este capítulo, seguindo as palavras exatas do capítulo 14, é como a calmaria após a tempestade. Os 2 capítulos são tão diferentes que dificilmente
alguém atribuiria à mesma pessoa. No entanto, não são contraditórios, mas complementares. O ponto de partida é que nos entreguemos sem reserva ao Senhor. Não pode haver lealdade divididas. Uma vez que entronizamos Jesus como Senhor da vida, sua compaixão para conosco é ilimitada. Aí sim, o que acontece com a nossa caminhada cristã? Podemos tropeçar, tropeçar e tropeçar, mas enquanto mantivermos nossos rostos voltados para Ele, Ele perdoará, perdoará e perdoará, até que finalmente, por sua graça e poder, tudo que lhe desagrada desaparecerá da nossa vida. Aqui é quando o crente amadurece, né? Que é como uma criança que nasce sem essa experiência de vida, e nós temos que tolerar elas, na verdade, mas elas amadurecem, é quando atinge a maturidade, né? Então, é assim, é a vida do crente também. Isso é ilustrado pelas 3 parábolas deste belo capítulo. Alegria por encontrar a ovelha perdida, alegria pela recuperação da moeda perdida e o retorno do filho pródigo, que, como já dissemos, essa parte vai ficar para o próximo domingo. É um capítulo companheiro da história da mulher pecadora, de Lucas 7, 36 a 50, e da mulher adúltera, de João 8, 1 a 11. É uma imagem gloriosa do Pai Celestial e seus anjos dando as boas-vindas às almas que retornam ao lar. Por isso é que o texto diz: a alegria no céu por uma alma que se converte, não é? Então, está aí o porquê que esse texto diz alegria do céu, porque lá é festejada cada alma que volta para o seio do Pai. Não é? É uma imagem gloriosa. Quando ficamos desanimados por causa da nossa pecaminosidade, este é um belo capítulo para se ler. Amém? Vamos lá agora, já começamos a reflexão do assunto. O ponto de partida que nós, como já dissemos, é nos entregarmos ao Senhor. Amém? Vamos lá. Por sua graça e poder, tudo que lhe desagrada desaparecerá das nossas vidas quando nós tivermos esse encontro com o Senhor, né? Isso é ilustrado. Quando ficamos desanimados, tá aí. Vamos lá. 15:4, sem ovelha. Este era um rebanho de tamanho médio. Não é? O rebanho médio dentro da cultura, dentro do conhecimento daquela época, era um rebanho médio, o que tinha de 20 a 200 cabeças de ovelha era considerado um rebanho médio. E o que passasse de 300, aí sim era considerado um rebanho grande, não é? Então vamos ao texto, a ovelha perdida. Então o Senhor começa: que homem dentre vós, não é, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-lo. Então já citamos esse texto e nós vamos agora para as considerações. Enquanto os fariseus pensavam que eles eram justos e não precisavam se arrepender, as pessoas que seguiam Jesus reconheciam seus pecados e se arrependiam, né? Porque o termo arrependimento é uma palavra grega, metanoi, quer dizer mudar de direção. Você estava andando na direção errada, agora você vai andar na direção certa, né? Porque isso é que se chama conversão, mudar de atitude, mudar de comportamento, mudar de vida propriamente dita. Aí o Senhor entra para te libertar de tudo que te separava dele. Jesus valorizava muito mais o arrependimento que as aparências, como está lá em Mateus 9, 12 e 13, eu passo a ler. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. E depois de aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas a pecadores. Então, a nossa missão é essa: receber muito bem,
quando vier um visitante. Às vezes um visitante entra numa igreja com que objetivo? Sua alma está aflita, está desesperançado, porque vivemos num mundo que é um vale de lágrimas. As famílias, os lares estão envolvidos em desespero. É o marido, esposa e marido, pais e filhos, vizinhos, famílias. Há aquele desconforto, porque aquele que veio matar, roubar e destruir está aí fazendo o seu trabalho de destruição. Então uma pessoa entra na igreja, precisa ser bem recebida. Ela às vezes vem muito diferente de você, até no vestir, enfim, e no viver também. Você tem que receber como Jesus recebia. É como aquela ovelha, não é? Que o pastor a encontra ferida, quem não sabe como ela estava, coloca nos ombros e traz e se alegra. Temos que nos alegrar e ajudar essas vidas, não é? E depois aprender, que significa misericórdia quero. Então está aí. As 99 ovelhas da parábola da ovelha perdida, conforme contada por Jesus e Lucas, representam aqueles que já estão próximos a Deus, os justos e fiéis que mantêm um relacionamento íntimo com Ele. Essas são as 99, elas já estão no aprisco. Essas ovelhas simbolizam as pessoas que não se afastaram da sua fé, que seguem seus caminhos e obedecem seus ensinamentos. Porque se você se diz ovelha de Jesus, ouve a palavra de Deus, mas tem uma vida fora dos padrões estabelecidos pelo Senhor, porque o Senhor vem nos libertar dos vícios, né? De tudo aquilo que separa a criatura do Criador. Não é como está lá no Isaías 59, 2, o que faz divisão entre vós e o vosso Deus? Os vossos pecados. Então Jesus vem e liberta, ele entra, é o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que ele comece uma vida nova. Por isso Jesus diz para Nicodemo, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Então, para os ímpios, a igreja, o crente, é uma coisa assim, sem sentido. Para ele é sem sentido, como está lá no capítulo 4, 2 Coríntios, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles estão cegos, eles não enxergam essas verdades. Então aquela pessoa que chega na igreja, ela não enxerga, você tem que ter muito carinho, muito cuidado. Quem não sabe, né? Eu me lembro que nós chegamos lá na igreja em Mogi Guaçu, entrou uma senhora bem diferente, né? E a nossa irmã, um dos nossos membros, foi lá e pegou, sentou com ela, sentou do lado dela, deu todo o apoio, explicando o que estava sendo pregado, o que estava sendo praticado. Eu vou dizer para vocês uma coisa, hoje essa pessoa é uma bênção lá na igreja de Mogi Guaçu. Ela chegou olhando, sem entender ali, mas depois ela entendeu, não é? E passou, hoje é um membro ativo e abençoado lá na igreja em Mogi Guaçu. Então, nós precisamos ter esse carinho, essa receptividade. Você ali está como sendo, né, um porteiro, você está ali como sendo aquele que vai receber a pessoa. Eu chego a dizer que as pessoas que estão na portaria têm que ser uma pessoa muito gentil, muito sábia, muito cheia de Deus, porque tem que receber com um sorriso. Às vezes as pessoas entram na igreja, quando olham para o rosto dos membros, aquelas caras fechadas, amarguradas. Ora, ela vem trazendo as suas dificuldades, os seus problemas, esperando encontrar um lugar de alegria, um lugar de paz, um lugar onde ela possa se sentir bem, mas ela olha, as pessoas não estão extravasando essa alegria. A Bíblia diz assim, na presença do Senhor, a abundância de alegria e de paz. Então, se você não extravasar isso daí, como é que você vai conquistar as pessoas para Jesus? Não é? Porque você aceitou Jesus, você é uma nova criatura, Jesus está com você, e você tem que irradiar essa alegria para aqueles que chegam na igreja. Então, como é que nós temos nos portado diante dessas pessoas que chegam a nós?
não é verdade? Então precisamos de obedecer os seus ensinamentos. O pastor, representando Jesus, deixa essas ovelhas seguras no pasto, mostrando que elas não estão em perigo. A ênfase da parábola está na ovelha perdida, que se perdeu, destacando-se do amor de Deus. É por aqueles que se afastam e sua alegria em trazê-los de volta ao rebanho, não é? É importante notarmos que a ovelha perdida representa todos que estão afastados do Salvador. Quando essa ovelha perdida vem para o rebanho, ela entra na conta das 99. O Salvador, através de sua igreja, continua em busca da ovelha perdida. Porque quando alguém aceita Jesus, ele se torna uma ovelha do rebanho. Então ele não é mais a 100ª, ele entra nas 99. Para a ovelha perdida, Jesus disse: eu sou o caminho, né? Glória a Deus. Então, queridos, precisamos ser dedicados, não é? Em se tratando de pessoas que não conhecem o Senhor, não conhecem o Deus provedor, o Deus consolador, como está lá no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Você que já provou essa verdade, precisa transmitir essa verdade às pessoas que vivem no mundo, que vivem em desespero porque estão ausentes de Deus. Aí está nossa irmã Rosimeire Alves, seja bem-vinda, Deus abençoe. Irmã Neuza Fernandes, Deus abençoe, minha irmã, seja muito bem-vinda, tudo de bom para a irmã e muita saúde. Então, queridos, a igreja está aí, não é? Vamos dizer que nós representamos o rebanho das 100, que agora tem 99, e só vai completar essa 100ª quando o Senhor arrebatá-la. Enquanto ela estiver na terra, ela pode ter muitos mil membros, mas ela ainda estará sendo como as 99 que o pastor sai em busca da perdida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos deixado para vocês, então, essa primeira parte da nossa aula, que é a lição 23, na sua primeira parte, não é? Falando sobre as 100 ovelhas. Agora nós vamos entrar na dracma perdida, não é? Que é o segundo tópico. O segundo tópico, a dracma perdida. Ela está do versículo 8 ao versículo 10. Mas vamos lá, a parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida, faz parte de um conjunto de 3 parábolas irmãs, que tem por objetivo demonstrar a satisfação de Deus em recuperar os perdidos do mundo. Veja que o assunto básico e principal das 3 parábolas é trazer de volta aquele que está afastado. Mas vamos lá, o significado de ser uma mulher a personagem principal. Em primeiro lugar, devemos ressaltar que todos os personagens dessas parábolas são mulheres. A personagem principal é uma mulher, e assim como muitas mulheres do tempo de Jesus, devia passar a maior parte do tempo em casa. Após encontrar a moeda perdida, entra em cena amigas e vizinhas e outras mulheres. Dentro dessa parábola são mulheres, né? Esse detalhe é importante porque revela que Jesus se preocupava com quem estava ouvindo ele. Nessas 3 parábolas irmãs, a da ovelha perdida comunica especialmente com os trabalhadores do campo, e da moeda perdida fala em especial com as mulheres, enquanto o filho pródigo comunica com a família. O valor de uma dracma na época, nos dias de hoje. Vamos fazer uma espécie, só para você ter uma noção do valor da dracma, né? A dracma, para quem não se lembra, era a moeda da Grécia, né? A unidade monetária da Grécia, até que o euro chegou, então substituiu a dracma pelo euro. Mas vamos lá. Segundo detalhe importante da dracma, né? A maioria dos estudiosos concorda que o valor dessa moeda
era equivalente a um dia de trabalho braçal. Muitos perguntam, quanto valeria uma dracma nos dias de hoje? Essa resposta não é definitiva, mas a melhor forma de saber é pegar o valor do salário mínimo atual e dividir pelos dias trabalhados. Vamos dizer, hoje o nosso salário mínimo é R$ 1.412. Se dividido por 30 dias, ficaria cada moeda R$ 47,00, como dá uma dízima periódica de 666, aí eu arredondei para 7 centavos, né? Então é só para termos uma noção do que seria uma moeda naquela época, era um dia do trabalhador. Isso se tratando de salário mínimo, obviamente que tem gente que ganha muito mais, tá? Mas o meu salário é diferente, tudo bem. Mas vamos lá. A forma que as casas eram construídas importa muito nessa parábola. Vamos conhecer casas daquela época, né? O chão das casas mais pobres costumavam ser de terra batida, logo era cheia de poeira e terra. Além disso, nos atuais sítios arqueológicos, muitas moedas antigas são encontradas em fissuras no chão. Dessa forma, podemos entender que nas casas da época era muito fácil perder uma moeda e muito difícil encontrá-la. A candeia, só estamos fazendo os elementos dessa parábola. Agora, a candeia era uma lâmpada, uma espécie de vela, era um pequeno recipiente onde se enchia com óleo e um pavio ficava para fora. A mulher precisava utilizar a candeia para procurar moeda, até mesmo durante o dia, porque as casas das pessoas comuns, quanto mais dos pobres, não tinham janelas. O máximo de luz do sol que entrava era através da porta ou, quando muito, de uma pequena janela feita para entrar ar. Uma reflexão da parábola, a dracma perdida. Agora vamos analisar essa parábola, né? Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Como dissemos, o foco das parábolas, seja todas elas, é aquele que volta, é aquele que estava distante e que volta para o seio de Deus. Vamos analisar o texto. Verificamos primeiro. O valor dracma foi perdido dentro de casa. Há valores que nós perdemos. Vamos fazer uma aplicação, porque todos os ensinamentos de Jesus chamavam-nos a atenção para olharmos para a nossa vida, para os nossos procedimentos também. Vamos lá. O valor da dracma foi perdido dentro de casa. Há valores que nós perdemos. Ninguém roubou, ou seja, aconteceu devido ao descuido. O que fez a mulher citada por Jesus na parábola? Acendeu a candeia, quer dizer, uma luminária. No escuro não se encontram os valores perdidos. Luz é a ação reveladora do Espírito Santo ao homem. Examinai a si mesmo. Às vezes, antigamente nós tínhamos valores, nós valorizávamos certos procedimentos, mas vivemos num mundo que acaba se deteriorando, apodrecendo mesmo. Quantos valores de 50 anos atrás, que hoje é desconhecido, são até criticados por alguns, né? Por isso as Escrituras diz, quando nos acercamos para somar ceia, lembrar da morte do Senhor, está lá no 1 Coríntios 11, 28, diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Nós estamos fazendo aquele exame retrospectivo do que temos feito, introspectivo, como estamos, qual é o nosso estado diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Então temos sempre que estar nos examinando, questionando os nossos feitos, nossos pensamentos, nossa maneira de viver, porque um dia
o Senhor iluminou a nossa vida como fez com Saulo de Tarso. Quem era Saulo de Tarso antes de ter um encontro com Jesus? E quem passou a ser o Saulo de Tarso? Saulo quer dizer grande. O nome dele foi daí em diante chamado de Paulo, que quer dizer pequeno. Porque o homem, quando se encontra com um Deus grande e poderoso como o nosso, ele vê a sua pequenez, a sua insignificância diante de um Deus tão poderoso. Não é isso? Então, nós devemos estar examinando sempre. E quando nós lemos 2 Coríntios 13:5, diz: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Ponde-vos à prova vós mesmos, ou não sabeis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. É triste, irmãos, um crente que se associou tanto ao mundo, vivendo tanto no mundo, praticando as coisas que todo mundo pratica, porque está na moda isso, está na moda aquilo, mas você não é do mundo, não é como está em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Então o mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? O apóstolo diz que a pessoa deve encontrar dentro de si mesmo o que foi perdido, como está lá Davi falando no Salmo 139, 23 e 24, sonda-me, Senhor, e me conhece, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas iniquidades, vê se há em mim conduta ou algo que ofende, dirija-me e guia-me pelo caminho eterno. É isso que o salmista pediu. Sonda-me, me examina, porque como está lá no Salmo 19:12, se a minha memória não me trai agora, quem conhece os seus próprios erros, expurga-me daqueles que me são ocultos. Deixa eu ver se eu dei o salmo certo. Eu disse 19:12. Deixa eu ver se é isso mesmo. 12. Quem pode entender os próprios erros? Olha só o que o profeta, o que o salmista Davi está dizendo: expurga-me tu dos que me são ocultos. Ele fazia aquela apresentação diante de Deus, porque às vezes foge a nossa mente, a nossa memória, coisas erradas. Então ele pediu: expurga-me, liberta-me, tira de mim as coisas que eu não estou entendendo, mas que te ofendem. Elisama Oliveira, bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Então, assim que nós devemos fazer, faz um exame retrospectivo, introspectivo, meu irmão. Não fica achando, mas está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Não e não. Deus te deu a palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu preciso de estar sempre me colocando como um espelho que você coloca para ver o seu corpo e tudo mais, para ver se está tudo no lugar. Faça isso com a palavra de Deus, faça que ela seja como um espelho para que você veja se está tudo direito na sua vida. Então veja, né, se em minha conduta há algo que te ofende, dirija-me pelo caminho eterno. O texto diz: varreu a casa. Quanta coisa tem entrado na nossa casa, queridos e queridas, que não agradam a Deus. O que você assiste na sua televisão, o que você assiste pela internet, porque o mundo jaz no maligno. Às vezes você está querendo passar um tempo entretendo, você vai assistir um filme ou coisa assim, não é? Daí um bocadinho você começa a ver, né, a ideia de massificar coisas erradas, contrárias às Escrituras. Querido, vamos fugir, vamos fazer como disse o salmista: não porei coisa má diante dos meus olhos. Vamos ser assim. O texto diz que, primeira coisa, varreu a casa, a sujeira impede de encontrar a moeda, né? O valor perdido, a sujeira vai penetrando na alma do homem pelos sistemas corruptos, mídias e etc., de tal forma que este tem dificuldade de achar os valores perdidos.
O lixo eletrônico, o lixo emocional de hoje distorce os valores, rede social, exagero, etc. Livre-se da sujeira para encontrar a dracma, para encontrar os valores perdidos. Aonde estão os valores de Deus? Está aqui na sua palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o texto aqui: procurou com diligência. Primeiro a mulher acendeu a candeia. A nossa candeia é a palavra de Deus. Glória a Deus por isso, não é? Então está aqui, né? A lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Pedro, em sua carta, diz: a palavra de Deus é como uma candeia que ilumina em dias tenebrosos. Está lá em 2 de Pedro 1, versículo 19. Tem de ter disposição para corrigir os erros adquiridos. Deus não dá nada para aqueles que não valorizam os seus ensinamentos. Aí eu queria ser alegre como um crente. Tem crente desanimado na igreja porque ele não busca fazer com que a Bíblia, a palavra de Deus, entre em sua vida e fortaleça a sua vida, como está lá em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Deus não dá nada para aqueles que não valorizam os seus ensinamentos. Sobre o sedento é que ele derrama água, está em Isaías 44, 3. Jesus disse que não é para darmos as pérolas aos porcos. Até encontrar, aquela mulher varreu. Você tem que varrer, porque às vezes eu não tenho mais alegria. Eu, quando aceitei Jesus, eu queria estar na igreja, na escola dominical, escola bíblica, nos cultos de ensinamento. Agora a televisão, as novelas, os filmes, as festas, os encontros, tirou de você essa alegria. Você perdeu essa alegria. Que pena! Para você varrer da sua vida essas coisas que te impedem de ter alegria nas coisas de Deus, então você precisa procurar com diligência as qualidades, buscar, é preciso perseverança também de volta. Não se conforme com as perdas, empenhe-se, você vai encontrar. Está no capítulo 12 de Romanos, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, conformai da forma, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis que seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O texto diz: alegrou-se com as amigas e vizinhos. Que coisa linda! Quando ela encontrou a sua moeda, alegrou-se com amigos e vizinhos. Encontrem-se para celebrar. Testemunhe pelas conquistas. Desperte outros para crerem. Para a dracma perdida, Jesus disse: eu sou a verdade, porque a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esse é o verso 32 do capítulo 8 do Evangelho de João, mas no 36 ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como é bom, irmãos, nós voltarmos até aquela alegria que tínhamos antes. Antes, que alegria, o dia do culto. Às vezes a gente fica assim, está quase na hora de eu ir para a casa de Deus, orar, cantar, ouvir testemunho, ouvir louvores, porque as coisas de Deus só têm valor, é como quando você está doente, você perde o sabor da comida, a comida está sem sal, a comida está temperada, mas é você que está doente. Quando você começa a ter náuseas, a não ter vontade de estar se alimentando das coisas de Deus, é porque, mas as igrejas estão ruins, o pastor não está pregando bem, os louvores estão sendo tudo. Será que é o pastor ou é você que está doente? Porque quando nós estamos doentes não sentimos o sabor de nada, a alegria sai, o rosto perde aquela formosura, não é?
que a alegria do coração, ela formoseia o rosto, você está alegre, você vai transmitir alegria para os outros, mas se você está triste, está doente, você só transmite melancolia. Olha, fulano está triste, a Bíblia diz chorar com os que choram, pera um pouquinho, mas também está escrito alegrai-vos com os que se alegram. Então, queridos, vamos mudar esse quadro aí e vamos pedir a Deus, amém? Então eu já estou encerrando a nossa aula e no próximo domingo, então nós estaremos na segunda parte da lição 23, tá certo? Não esqueça, vai ser a segunda parte da lição 23, então eu já estou te convidando, não perca no próximo domingo, que aí nós vamos trazer para você, não é? Bem assim, recheada de informações, né? Finalizando a sessão do Perdidos e Achado, né? O filho perdido, ou seja, o filho pródigo, que vai do verso 11 até o 32, amém? Agora nós vamos chamar o nosso louvor, amém? Vamos chamar o nosso louvor agora, que é o louvor do 137 do Cantor Cristão. Já estou te convidando para abrir o Cantor Cristão aí, e vamos adorar o Senhor com este louvor. 137 do Cantor Cristão. Vamos adorar o Senhor? Enquanto, ó Salvador, teu livro eu leio, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi, no pão és tu, bem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém? Deus te abençoe. Assim encerramos a nossa aula de hoje. E agora eu quero conhecer os aniversariantes da semana. Você fez aniversário esta semana? Parabéns. Deus te abençoe e multiplique essa data por muitos e muitos anos. E não esqueça do Salmo 90, versículo 12. Como é que está escrito lá? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, é assim que você deve agradecer a Deus pelo seu aniversário. Felicidade e que Deus te abençoe, você e sua família, e os seus dias sejam dias muito gloriosos. Amém? Agora, quero lembrar você que ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia. Não deixe de assistir, que Deus tem uma palavra para o teu coração. Às 18 horas nós temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs, mas a nossa sede hoje vai ser o culto da União Feminina. Então, a partir das 18 horas, nós estaremos com a transmissão do nosso culto também público, e você poderá acompanhá-lo também, e vai ser uma alegria ter conosco. Mas não esqueça, o culto presencial é o momento de você adorar a Deus como igreja. Você é um membro da igreja. Eu sou igreja, não preciso de igreja porque eu já sou igreja. Você não está sendo verdadeiro. Você é um membro da igreja. A igreja é a reunião dos santos, que como a noiva do Cordeiro se reúne para adorá-lo. Amém? Deus te abençoe, uma boa semana. Nós vamos estar orando agora. Muito obrigado por a presença de vocês todos. Se eu não citei o seu nome, eu estou vendo aí a Mirna Mello. Mirna Mello, é isso mesmo. Deus abençoe, um prazer enorme, e que você seja muito abençoado. Amém, queridos? Vamos orar. Uma semana muito abençoada para vocês, mas logo mais nós estamos também com o nosso culto público a partir das 18 horas. Pai Celeste, muito obrigado pelos momentos que passamos com os teus filhos.
meditando sobre esta sessão de perdidos e achados. Já falamos sobre a ovelha e a dracma. No próximo domingo vamos falar sobre o filho pródigo, o filho perdido, Pai. Há muitas instruções para nós e no próximo domingo estaremos falando. Senhor, abençoe todos que estão comigo. Se algum pedido foi colocado, Pai, eu quero te pedir a tua intervenção, a tua resposta. Abençoa também essas vidas e todos que assistiram conosco sejam abençoados. Que haja uma semana muito abençoada para todos nós, pela tua proteção, direção e graça em nossas vidas. Assim eu oro por todos eles, em nome de Jesus, Pai. Abençoa os nossos trabalhos, ó Deus, de presenciais nas igrejas, pastores, aqueles que tomarem o púlpito para a ministração, que sejam os teus instrumentos para edificar a tua igreja, Pai. Oro também pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, Pai. Dá paz a esses homens, dá ciência a eles que um dia vão prestar contas a Deus de tudo que estão fazendo, para que possam, ó Deus, entender que na posição de eleito eles não estão lá para se servirem, mas para servirem aqueles que o elegeram e esta nação tão carente. Também a tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, abençoa, Pai. Assim eu oro agradecido, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém, amém. Auxileia Marques, bem-vinda, Deus abençoe. Dê um abraço em todos aí, em nome de Jesus. Amém e amém.